Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus
Estamos mais uma vez hoje aqui reunidos para louvar e exaltar o nome do nosso Deus. E é com imensa alegria que nós começamos este culto, louvando e exaltando o nome do nosso Pai, adorando o seu santo nome. Nosso Deus que é um Deus de um amor eterno, de um amor tão grande, Ele tem cuidado de nós, Ele tem sempre nos sustentado na sua mão potente. Queria iniciar esse momento de louvor e adoração, convidando os irmãos a lerem comigo o Salmo 29, versículo 2, que diz o seguinte: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Este é um momento que nós sempre separamos para louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Então, que nesse momento você declare: vim para adorar-te, vim para te buscar, Senhor, vim para me prostrar, vim para dizer que o Senhor é o meu Deus. Então declare o seu amor, declare o quanto você ama o nosso Deus e o adore em espírito e em verdade. Do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
Deus, nós viemos daqui, ó Pai, neste tempo, Senhor, separar este momento de uma forma muito especial, Senhor, para te adorar, para render louvores ao teu santo nome, Senhor. Reconhecendo, ó Deus, a tua majestade, reconhecendo, ó Deus, o teu poder e o teu amor sobre as nossas vidas, Pai. Nós te glorificamos, Deus, nesta noite. Nós entregamos nossos corações a ti, Pai. Ó Deus, como louvor, ó Pai, como tudo de mais precioso que nós temos, Pai, nós dedicamos ao Senhor, ó Pai. Nós nos rendemos, Deus, nesta noite. Ó Pai, te pedimos também que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Pai, e fale conosco, Senhor. Use, Senhor, o pastor Gilmar, Pai, que em nome de Jesus a tua palavra chegue aos nossos corações e o Senhor faça, Deus, com que ela frutifique, ó Deus, para louvor da glória do teu santo nome. É no nome santo de Jesus que nós te oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Que Deus fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Me sinto muito honrado em estar novamente aqui para participar desse culto de adoração a Deus. E quando fui convidado para esta data, eu disse que é interessante que, sem que os irmãos saibam, me convidaram em duas datas interessantes e importantes para a minha vida. No mês de maio, quando eu vim aqui, estive entre o meu concílio e a minha ordenação. E hoje, se a minha primeira esposa estivesse viva, nós estaríamos completando 51 anos de casados. Então, a igreja a qual eu pertenci durante 31 anos tem me dado o privilégio, né, de participar do seu culto em datas de grande importância para a minha vida. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço à igreja por essa gentileza de me convidar para estar presente aqui. Eu gostaria de fazer a leitura do Salmo 29 para a nossa meditação de hoje. Salmo 29, ele é intitulado A Voz de Deus na Tempestade. É um salmo de Davi que diz as seguintes palavras: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerros. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Este Salmo 29 que acabamos de ler contém uma convocação feita pelo seu autor Davi para que o povo viesse prestar culto ao seu Deus. Não que nós tenhamos alguma virtude, algum merecimento para chegarmos até a presença de Deus. Nem tampouco devemos imaginar que o Senhor nosso Deus necessite ou depende da nossa adoração para Ele ser quem Ele é. E Davi afirma que devemos reconhecer em Deus todos os atributos da natureza divina. Ele diz 3 vezes, tributai, tributai, tributai. Se pensarmos na palavra tributo, veremos quão profunda é esta afirmação de Davi. Porque, segundo
o Código Tributário Nacional, tributo é uma obrigação que não se paga porque se quer, mas se paga porque se deve, e sempre pago em decorrência de atos lícitos. Os tributos são cobrados obrigatoriamente, não se dá para escolher pagar ou não pagar, e sempre deve ser paga em moeda corrente do país. Diferentemente de impostos e taxas que podem ser cobrados por ato ilícito, ou seja, uma punição ou a multa, o tributo é pago em sinal de dependência nas relações entre estados, mas pode ser também sinônimo de homenagem nas relações entre indivíduos. Simplificando, tributo, portanto, é uma obrigação por nossa dependência e por nossa reverência ao nosso Deus. Dependência, obrigação. Reverência, homenagem ao nosso Deus. Dito isto, chegamos à conclusão que Davi fala que nós devemos tributar ao Senhor. Somos obrigados, uma vez que o esclarecimento dado anterior do significado da palavra tributo. Somos obrigados a comparecer diante do Senhor pela nossa dependência como filhos de Deus. O verso 1 termina dizendo assim: filhos de Deus, tributai ao Senhor, filhos de Deus. E também nós devemos tributar e adorar ao Senhor por reverência. No verso primeiro, na segunda parte dele, ela termina dizendo: tributai ao Senhor glória e força, ao seu nome. Então nós precisamos estar cientes de que nós adoramos a Deus por uma obrigação, porque somos seus filhos, e por uma homenagem, porque o Senhor é o Rei da glória. Mas Davi resolve facilitar isso para nós, ao usar a palavra adorai. Ao invés de usar só a palavra tributai, no verso 2 ele inclui a palavra adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Todavia, nós devemos pensar que não só há obrigatoriedade em adorar, pois vimos anteriormente que tributos também é homenagear. Tributar é obrigação. Adorar é homenagear. É isso que Davi fala sobre nós, nosso relacionamento com o nosso Deus. Interessante também a gente fazer a seguinte pergunta: mas tributar louvores ao Senhor, adorar ao Senhor aonde? Tem havido um grande lamento entre os líderes religiosos. Muitos pastores que nós nos encontramos, às vezes, reclamam por não estar podendo realizar os seus cultos nos seus templos. Mas, neste salmo, Davi nos chama a atenção, nos informa de uma obrigação de tributar ou adorar ao Senhor, mas é interessante que Davi não fala em dia, horário, local ou ordem do culto. Ele diz apenas que nós somos obrigados a tributar e devemos adorar em homenagem à santidade do Senhor, à beleza da santidade do Senhor. Mas aonde? Quando? Que horas? Como? Qual é a liturgia? Vamos observar que isto não quer dizer que o culto e o tributo ao Senhor deve ser feito de qualquer maneira, porque Davi passa a dar algumas instruções aqui quando ele vai falando sobre essa necessidade que nós temos de adorar ao Senhor. Viemos fazer o quê aqui? Viemos adorar. É o que Davi nos apresenta aqui. Adorar a quem? Adorar ao Senhor. De que forma? Na beleza da sua santidade. E onde? Aí nós vamos observar que Davi fala que nós podemos adorar ao Senhor em qualquer parte deste universo. Ele começa aqui no versículo 2 a dizer sobre as águas. Depois ele diz no verso 3, troveja Deus
o Deus da glória. E ele ainda diz sobre muitas águas. Então nós observamos aqui nesse início que Davi fala águas e muitas águas. Quando ele usa essa expressão muitas águas, ele está se referindo ao mar. E quando ele diz água, ele está se referindo à chuva. Então ele diz que a chuva e o mar também adoram ao Senhor. E ele continua dizendo, lá no versículo 5, nós vamos observar que ele fala que o Senhor quebra os cedros do Líbano. Nós vemos então que ele se refere às árvores que estão lá nas florestas. Já no versículo 6 ele se refere à pecuária, ao campo, porque ele diz, ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. Mas ele apresenta outros elementos aqui. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Despede chamas de fogo. E no versículo 8 ele diz, o Senhor faz tremer o deserto. E no verso 9, ele fala que a voz do Senhor faz dar cria às corças. E nós entendemos então que lá na selva, e ele termina dizendo aqui, desvenda os bosques. Então Davi nos mostra que até sobre o dilúvio, até do dilúvio o Senhor requer adoração. Quando ele diz no versículo 10, o Senhor preside os dilúvios. Então, irmãos, nós observamos que aqui foram citadas várias situações e lugares diferentes, ocasiões diferentes. E ele fala, entre todas elas, ele cita no templo do Senhor. Volte a adorar no templo do Senhor. É interessante a gente parar um pouquinho para pensar o seguinte. O templo de Jerusalém, ele foi construído por Salomão. Davi tinha a pretensão de construí-lo, mas Deus não permitiu. E essa honra, esse direito foi dado a Salomão. Salomão levou 20 anos para construir o templo. Quando concluiu o templo, Davi já estava morto há 20 anos. E Davi cita aqui neste salmo o templo do Senhor, que nós devemos adorar também no templo do Senhor. Porque ele tinha já a concepção do templo, a visão do templo. Ele estava preparado para construir, mas Deus não o permitiu por causa do fato dele ser um rei guerreiro e ter derramado sangue de muitas pessoas. Então o Senhor disse, Salomão, teu filho, vai construir esse templo. Mas nós então observamos que Davi, quando fala essa questão que nós devemos adorar e tributar ao Senhor, ele não está preocupado com o local. Nós vimos que ele citou várias ocasiões, vários lugares diferentes, várias situações, e quase que escondidinho lá, ele diz, e no seu templo tudo diz glória, ali no versículo 9. E no seu templo tudo diz glória. Então nós entendemos que nesse lugar especial, nós prestamos um culto solene, um culto diferente dos demais locais aonde a gente possa estar. Mas precisamos entender que em qualquer lugar, em todos os lugares, todos esses elementos da natureza que aqui foram citados, eles têm obrigação de adorar a Deus por terem sido criados por Deus e têm o prazer de adorar a Deus, em homenagem a Deus, adorar a Deus. Mas vamos entender agora quem é o objeto do nosso culto, quem é o objeto da nossa oração. Nós somos obrigados a pagar tributo a quem? À voz do Senhor. Nós somos obrigados a pagar tributo, a adorar, tributar a quem? À voz do Senhor. Talvez você possa me perguntar, mas como adorar a voz do Senhor? Como tributar a voz do Senhor? Mas essa voz do Senhor não é uma voz qualquer. Ela é citada aqui neste Salmo 29, 7 vezes. 7 vezes ele fala sobre a voz do Senhor, ou melhor, ele fala cerca de 20 vezes a voz do Senhor. Então nós vemos que não é uma voz qualquer. Ela é citada 20 vezes nesse salmo. E nós encontramos aqui, a partir do livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 3, onde diz, disse Deus.
Gênesis capítulo 1, versículo 3, disse Deus. Então vemos a primeira manifestação da voz do Senhor. Esta voz percorre todas as páginas da Bíblia e toda a história do povo e dos personagens bíblicos. Se nós tivéssemos tempo para ler todos os versículos em que aparece a voz de Deus. Lembre-se aí de algumas vezes que ela foi ouvida por Adão, por Abraão, por Moisés, por Isaías, e etc., e muitos outros mais. Depois, faça um exercício para você encontrar quantas vezes a voz de Deus é mencionada em outros textos. Mas nós precisamos entender que ao chegarmos ao último livro do Velho Testamento, nós encontramos também no livro de Malaquias, no capítulo 4, versículos 4 e 5, o Senhor falando ao profeta, através do profeta: lembrai-vos, eu vos enviarei, o Senhor falando ao profeta, através do profeta Malaquias. Então, de Gênesis até Malaquias, nós encontramos a voz do Senhor sendo mencionada, agindo, dando vida, criando as coisas. Depois nós vamos observar que, passado o período interbíblico, 400 anos sem profecia, chegamos então ao Novo Testamento e encontramos já em Marcos, que foi o primeiro livro a ser escrito. Embora Mateus tenha sido colocado na primeira posição, aparece nestes dois evangelhos, a palavra foi ouvida, uma voz dos céus. Marcos capítulo 1, versículo 11, Mateus 3, 17, foi ouvida uma voz do céu. Esta voz estava identificando o seu filho após o batismo. E esta voz percorre todas as páginas do Novo Testamento até chegar em Apocalipse. Lá em Apocalipse 21, versículo 5, diz assim: aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Aquele que está assentado no trono disse. Então ele usou a sua voz. Como vimos, de Gênesis a Malaquias e de Mateus ou Marcos até o Apocalipse, a voz de Deus é mencionada. E por isso ela é merecedora da nossa tributação, ela é merecedora da nossa oração. Deixa eu fazer uma pequena correção aqui. Eu disse que a voz do Senhor é mencionada aqui nesse texto 7 vezes, mas na verdade ela é mencionada cerca de 7 vezes, é mencionada a voz do Senhor. E 20 vezes Davi cita o nome Senhor. 18 vezes ele fala o Senhor e 2 vezes ele fala Deus. 7 vezes a voz do Senhor e 18 vezes o Senhor e 2 vezes Deus. Então nós podemos prosseguir dizendo o seguinte: nós temos necessidade de raciocinar. Talvez quando eu disse a primeira vez que nós devemos adorar a voz do Senhor tenha soado estranho para você, mas agora não. Eu expliquei o significado para nós, o que é a voz do Senhor, e eu acredito que ficou claro para todos nós. Como não adorar uma voz tão poderosa quanto esta? Mas Davi não fica apenas na recomendação de que adoremos a voz do Senhor. Ele nos chama, ele nos convoca para que nós adoremos o Senhor, que é a pessoa, é o Deus que fala através dessa voz. Essa voz não é uma voz não identificável, ela é identificada como a voz do Senhor. E se adoramos e tributamos à voz, também devemos tributar ao Senhor, dono dessa voz. Não poderíamos tributar ou adorar apenas uma voz, porque como o salmista demonstra neste Salmo 29, o Senhor merece todo o nosso respeito, a ponto de mencionar o seu nome 20 vezes. 18 vezes Senhor, Adonai, e 2 vezes Javé, Deus. Adonai
Senhor 18 vezes e Javé, Deus, 2 vezes. A voz do Senhor é mencionada 7 vezes nesse salmo. Não tenhamos nenhuma dúvida de que é ao Senhor que devemos adorar. Davi não está nos ensinando a adorar uma outra coisa que não seja o nosso Deus, pois essa voz que ele menciona é a voz de Deus. Não, a partir do livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 26, onde diz assim: daí se começou a invocar o nome do Senhor. Lá no início da história da humanidade, em Gênesis 4, nós encontramos essa afirmação. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E vamos chegar ao último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 10, quando João diz que o anjo lhe falou: adora a Deus. O anjo falou para João: adora a Deus. Então, irmãos, a obrigação de adorarmos a Deus, ela percorre todas as páginas da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos a orientação para prestarmos culto ao Senhor. Tributar, como eu disse, que significa que nós temos uma obrigação. Nós não fazemos porque queremos. Nós somos obrigados a adorar a Deus por sermos filhos de Deus. Mas também essa palavra tributo, ela pode ser usada, pode ser exemplificada como homenagem. E essa homenagem é a adoração que nós devemos ao nosso Deus. Devemos tributar por obrigação, por dependência, e adorar por homenagem pela santidade, a beleza da santidade do Senhor. Então, concluindo, como havia dito anteriormente, tem havido um lamento muito grande por não poder se usar o templo. É lógico que ficamos incomodados com este fato. Alguns chegam até a dizer que será difícil o povo voltar para o templo. Será difícil o povo reacostumar a vir à igreja. Mas eu quero terminar a minha palavra nesta noite, eu quero terminar esse sermão citando o versículo 11, o último versículo do Salmo 29, que diz assim: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Irmãos, estamos passando por um momento difícil em nossa terra, seja na nossa cidade, no estado, no Brasil, no nosso continente, no mundo inteiro. Estamos passando por esse momento muito difícil de calamidade. Essa pandemia que tem ceifado a vida de muitas pessoas. Mais de 80 mil pessoas já morreram no Brasil. E isso pode ser causa de desespero para muitas pessoas. Mas nós que adoramos ao Senhor, nós que rendemos tributos ao Senhor, temos a garantia que está escrita aqui no versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. E é isso que nos dá a vontade de continuar lutando, a vontade de estarmos servindo ao Senhor. É lógico que lamentamos a morte de algumas pessoas, entes queridos que foram, e a cada dia nós somos informados de que morreram algumas pessoas atacadas por essa enfermidade. E nós, como seres humanos, sentimos, ficamos tristes, mas a palavra do Senhor nos garante que o Senhor nos dá força para enfrentar essa calamidade, para enfrentar essa pandemia. E o Senhor abençoa com paz ao seu povo. A paz significa que nós vamos trazer para dentro de nós a tranquilidade, a calma necessária para passar esse momento. Quero deixar então aqui, nesta noite, esse meu recado para que todos nós tenhamos a força do Senhor e a paz como bênção do Senhor, para que nós possamos continuar tributando ao Senhor e adorando ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Amém e amém.